Nosso próximo sensor, vamos falar mais uma vez também agora de sensores piezo, mas neste caso agora não são sensores piezoelétricos, será o sensor piezo-resistivo. Portanto, onde é que nós vamos encontrar estes sensores e como é que isto vai funcionar? Não vamos utilizar agora, ou seja, esse sensor não vai integrar um cristal piezoelétrico que vai ser deformado, digamos assim, como no caso do sensor de detonação. No entanto, vamos ter agora uma barreira, uma membrana, por assim dizer, revestida com vários cristais piezoelétricos. Aqui o conceito do funcionamento do sensor piezo-resistivo não vai ser por gerar um sinal de tensão quando deformado, mas sim pela questão da variação da resistência ao deformar este sensor. Onde é que nós vamos ter incorporados estes sensores? Basicamente em quase todos os sítios onde vamos medir pressões, nomeadamente pressão de turbo, pressão diferencial do fio de partículas, pressão do coletor de admissão, por aí fora. Ou seja, o princípio de funcionamento será algo equivalente a termos uma membrana. Essa membrana é revestida de cristais piezoelétricos e quando essa membrana deforma, vai provocar nos cristais piezoelétricos uma alteração de resistência. Consequentemente, essa alteração de resistência fará então fazer flutuar, alterar, neste caso, a tensão de saída do sensor. Não esquecendo uma vez mais, este sensor para funcionar terá então que ser alimentado externamente. Portanto, também terá que ter uma alimentação positiva e um sinal de massa, por assim dizer. O terceiro pino será então o nosso sinal de sensor. No caso que vamos testar aqui no nosso Peugeot de testes, não terá 3 fios, mas terá 4 fios. Quais são estes 4 fios? Ao fim e ao cabo, vamos trabalhar aqui com o nosso sensor MAP. O que é que vai acontecer neste sensor MAP? Vamos ter uma alimentação positiva. Portanto, aqui vamos ter uma alimentação positiva, alguns no nosso conector. Vamos ter um sinal de massa e duas linhas de sinais correspondentes para cada função do sensor. Ora, o que é que vamos ter integrado neste sensor? Sensor de pressão do coletor de admissão e também um sensor de temperatura do coletor do ar aspirado. Ao fim e ao cabo, portanto, ele não vai, em último caso, não vai estar a medir a pressão no coletor de admissão. Tratando-se de um carro a gasolina, no limite eu vou ter um valor de pressão do nível atmosférico para baixo, ou seja, para vácuo, por assim dizer. Não vamos ter pressão dentro do coletor, mas sim uma depressão no coletor. E também, paralelamente a essa medição, vai existir também o sensor da temperatura do ar de admissão. Como é que nós vamos procurar no esquema elétrico? Uma vez mais, a leitura de um esquema elétrico e a interpretação daquilo que estamos a ver no esquema é muito importante. Neste caso, vamos nos focar no nosso sensor aqui assinalado pelo 13A3. Como é que nós conseguimos ler este esquema elétrico? Ok, 4 fios, portanto, indo de encontro àquilo que tivemos a ver aqui no carro. Destes 4 fios eu sei à partida que terei uma alimentação positiva e um sinal de massa e 2 sinais, um correspondente para o valor da pressão e outro correspondente para o sinal da temperatura. Ora, olhando para o meu esquema elétrico, eu sei que à partida tenho aqui no meu pino 2 uma alimentação, neste caso, positiva e no meu pino 3 a massa de alimentação do sensor. Consequentemente, no pino 1 e no pino 4 terei os meus sinais. Agora, de que forma é que eu consigo perceber qual é que é qual o sinal? Ora, se olharmos com alguma atenção para o interior deste sensor, ligado entre o pino 1 e o pino 3, temos então o nosso sensor de temperatura. Na realidade, aquela simbologia que ali aparece de um retângulo com um traço fora a fora, geralmente é o que é utilizado para denominar em esquemas elétricos aquilo que são sensores de temperatura, normalmente designados pelos sensores de temperatura do tipo NTC. Aqui nós conseguimos perceber que pelo pino 3 ele vai alimentar o sensor de temperatura, ao mesmo tempo que também vai alimentar o nosso sensor piezoelétrico. Portanto, a massa é comum tanto para o sensor de temperatura como para o sensor de pressão. No pino 1 será então a queda de tensão que irá ser provocada pela leitura da resistência, ou seja, conforme o ar vai arrefecendo, vai provocar aqui uma queda de tensão e terá o valor será um valor devolvido para a unidade e ela irá saber qual é o valor de temperatura presente dentro do coletor de admissão. Por outro lado, no nosso pino 2 e pino 3 será então a alimentação positiva para aquela ponte que nós vemos ali, na realidade é a ponte dos sensores de pressão, ao fim e ao cabo aqueles sensores, os nossos cristais piezoelétricos que estão inseridos dentro da nossa placa, que vão ser estes deformados e fazer então o devolver de sinal, neste caso agora pelo pino 4. Portanto, o pino 3
e pino 2 será a alimentação do nosso sensor, o pino 1 e o pino 4 serão os nossos sinais. Vamos, na prática, ver se isso corresponde à realidade. Para isso, o que é que vamos precisar? Em primeiro lugar, vamos ligar a ignição, para irmos procurar a alimentação do nosso sensor. Ora, eu não sabendo qual é que são a ordem dos fios, vamos começar ao acaso, começando pelo primeiro fio e no nosso osciloscópio, vamos ligar, tem que coordenar, estamos a trabalhar com o canal B, portanto vamos desligar este temos que pô-lo em DC, aqui 10 volts, mais coisa, menos coisa, e vamos pôr aqui a correr. Ok, já achamos aqui um valor de tensão, isto para mim não se enquadra nem em 5 volts nem em 12 volts, portanto eu não posso assumir que este fio que eu estou a medir, uma vez mais, não sei qual é o fio, estou a medir um dos fios das pontas, não sei se é o pino 1, se é o pino 4, mas isso para já não interessa. O que interessa é que eu, de certa forma, eu consigo, pelas medições que vou efetuar no sensor, sem ir comprovar com o esquema elétrico, não estou a dizer que o esquema elétrico não é uma ferramenta válida, é uma ferramenta muito útil, mas isto só e apenas para tentarmos, de certa forma, perceber que quando eu vou ver determinados valores de tensão, à partida eu consigo logo saber que sinal é que estou a medir. Portanto, passando para o pino seguinte, teremos um valor de quase 4 volts, portanto também não deve ser este a nossa alimentação. Isto está aqui a apanhar um bocado de ruído, estou só aqui a tentar perceber o que é que se está a passar com isto. Ok, creio que a bateria do carro também não está propriamente com a melhor carga, por isso também estamos aqui a ser um bocado enganados. Portanto, eu estou neste momento no segundo pino do nosso sensor. Ora, consultando o nosso esquema elétrico, na realidade eu estou a medir qualquer coisa como o sinal de alimentação de 5 volts. Portanto, eu estou no segundo pino do meu sensor, que está de facto a confirmar o que está no esquema elétrico. É o pino 2, eu tenho uma alimentação de 5 volts. Ora, passando para o pino 3, portanto, terei que ter o meu sinal de massa. E aqui de facto, não pode 3. Cá está ele, portanto, nosso sinal de massa. Restando então dois sinais, o sinal tanto da temperatura como o da pressão. Ora, consegues lá dar uma aceleradela? Eu agora estou num dos fios de sinal, eu não sei qual é que é, portanto estamos aqui em contexto real, a ideia é mesmo essa. Eu agora vou pedir ao meu colega que dê uma aceleração no carro e vamos ver qual vai ser o comportamento deste sinal. Ok? Mais uma vez, por favor. Ok? Portanto, sem fazer aqui muitos testes e não complicando muito, eu já sei que à partida, com esta aceleração e tendo aqui um nível de alteração de tensão relativamente grande, passámos sensivelmente de 2 volts para 4 volts e qualquer coisa, eu sei logo que à partida que este sinal está inerentemente ligado à pressão do coletor de admissão. Porque da temperatura o sinal não se vai alterar muito, a temperatura do ar, quer com o carro ao volantim, quer com o carro em aceleração, não irá alterar muito. Mas podemos fazer também aqui a verificação. Acho que era este. Tal e qual. Ora, vamos repetir novamente o teste. E agora, medindo no último fio, 2 volts. Ok. Mais uma vez, por favor. Ok. Portanto, e aqui confirmamos de facto que os 2 volts estão presentes tanto com o motor ao volantim como com o motor em aceleração. Isto comprovando que de facto esta será então a linha do sensor, do sensor de temperatura do ar de admissão. Portanto, na realidade o que é que nós vamos encontrar nos 4 fios? Positivo, de alimentação do sensor, 5 volts, mais uma vez poderá ser 5 volts, poderá ser 12 volts, não vale a pena dizer é sempre assim, é consultar o esquema elétrico e perceberem ao fim e ao cabo aquilo que estão a ver. Noutra linha teremos o sinal de massa e as duas linhas restantes, neste caso é um sensor que faz as duas funções, portanto faz a leitura da pressão e da temperatura do ar. Aquele sinal que for variar mais consoante eu vou acelerar o carro, consequentemente será então o sinal da pressão do ar, ou seja, ou da pressão ou do vácuo dentro do coletor de admissão. Neste caso é um carro a gasolina, cada vez que aceleramos o sensor irá marcar uma tensão mais elevada com a pressão atmosférica e conforme eu acelerar ele vai cair a pressão e o sinal será devolvido nessa mesma grandeza. Portanto, também
nada de extraordinário no que diz respeito aqui a sensores de pressão de coletor de admissão. Agora vamos desligar aí. Passando aqui ao esquema elétrico, uma vez mais, volto a frisar, sempre que eu for à procura num esquema elétrico, tudo o que é relacionado com sensores de pressão ou sensores de temperatura, por exemplo, podemos fazer aqui já agora uma pequena busca por um sensor de temperatura e à partida teremos aqui um que está assinalado pelo 1220, que é nem nada mais nem nada menos do que o nosso sensor de temperatura do líquido refrigerante. Portanto, na realidade, o símbolo, a simbologia associada a um sensor de temperatura é exatamente a mesma coisa, portanto aquele retângulo com o risco fora a fora, tal como está presente dentro do meu sensor de pressão do coletor de admissão. No que diz respeito a sensores de pressão de temperatura, normalmente o que vamos encontrar será muito semelhante ao que temos aqui no nosso Treus A3. Tipicamente, a simbologia associada aparece-nos como aquela ponte com aqueles 4 componentes ligados em ponte. Na realidade, é o símbolo associado aos nossos cristais piezoelétricos, que vão ser deformados alterando a sua resistência e fará então a devolução do sinal. O mesmo se aplica caso eu vá fazer a medição de um sensor de pressão diferencial do filtro de partículas, de um sensor de pressão de gases de escape. Aqui a diferença será, no limite terei 3 fios, porque não fará a leitura, ou não, pode fazer, mas normalmente um sensor de pressão diferencial ou um sensor de pressão de gases de escape não fará a leitura da temperatura dos gases de escape. Como tal, 3 fios, uma vez mais, positivo, seja ele 5 volts ou 12 volts, massa e o seu sinal de tensão variável. Ou seja, ao fim e ao cabo, este sinal vai variar a tensão consoante a pressão ou a depressão é deferida no próprio sensor. O mesmo se aplica caso vá medir um sensor de vácuo do servofreio, exatamente a mesma situação, portanto um positivo, um negativo e um sinal. De igual forma, o método é sempre o mesmo. Ao fim e ao cabo, eu só tenho é que perceber qual é a simbologia associada a um sensor desta natureza e aquilo que espero encontrar. Não esquecendo, mesma circunstância, verificar a alimentação positiva e negativa à ficha do próprio sensor e verificar se o sinal está a chegar à unidade. Portanto, não ficar só pela medição do sinal à saída do sensor, mas verificar se de facto se ele está a chegar onde tem que chegar. Porque uma coisa é de facto o sensor até estar a enviar sinal, outra coisa é ele estar a chegar aonde tem que chegar. Portanto, não passar por cima desse problema. Ok, no que diz respeito aqui à medição, o método é basicamente este que tivemos aqui a reproduzir, ou seja, nesta situação aqui seria um sensor só para medir a pressão de ar, ao fim e ao cabo, um sensor de pressão turbo, por assim dizer. O que é que vamos ter presente nestes terminais? Como podem ver pelo esquema elétrico, será a alimentação positiva, a massa. Como este sensor não mede a pressão do ar, terá só e apenas uma linha de sinal. Aqui, uma vez mais, também não vale a pena estarmos a medir resistências internas do sensor, não vamos encontrar nada. No limite, vamos encontrar resistências elevadas que também não nos vão dar certeza nenhuma. Eu, para testar o sensor, eu tenho que inerentemente montá-lo no carro, alimentá-lo e pô-lo a medir a sua grandeza. No limite, posso pegar numa pistola de vácuo ou uma pistola de pressão e simular a pressão. Portanto, ter o sensor eletricamente ligado na instalação do carro e com uma pistola de vácuo fazer variar aqui a pressão ou a depressão, consequentemente qual for a maneira de funcionamento, e posso utilizar até, por exemplo, o equipamento diagnóstico, a máquina de diagnóstico, e no parâmetro consultar se de facto o valor de pressão ou de vácuo que eu estou a incutir no sensor é acompanhado com a leitura igual na máquina de diagnóstico. Portanto, é uma das verificações que eu também posso e devo fazer. Aqui, se repararem, estamos sempre a falar no mesmo, não é só a questão de falarmos em sensores, do método deles trabalharem, mas também aqui na questão de testar cabelagens. Não esquecendo que muitas das vezes e mesmo às vezes componentes trocados, aparentemente no diagnóstico tudo indicava que era o sensor, mas há aqui que fazer uma distinção do que é de facto um erro no sensor ou um problema na cabelagem. E muitas das vezes problemas associados a circuitos altos ou curto-circuitos à massas, por exemplo, nessa natureza, não digo que não possa ser um problema do sensor, o sensor avariado internamente, mas normalmente problemas associados a circuitos altos, sinal alto, sinal baixo, curto-circuitos à massas, curto-circuitos ao positivo, eu recomendaria sempre, numa primeira abordagem, verificarem logo, em primeiro lugar, as alimentações ao sensor e, de facto, se ele está a enviar o sinal corretamente para a unidade. A maior parte das vezes, esses códigos de avaria estão associados a problemas de cabelagem, fios partidos, algo dessa natureza.
Não invalida que o sensor possa internamente estar danificado, como é óbvio, mas não partir logo para a substituição do sensor sem antes fazer estes passos de confirmar alimentações, confirmar sinal, verificar a integridade da cabelagem entre o sensor e a unidade. Ao fim e ao cabo, portanto, fazer aqui um bocadinho também o cheque como tem aqui na imagem, fazer aqui o cheque destes 3 pontos, não deixam de ser apenas 3 fios a verificar, portanto também nada de especial, simples de fazer. Ora, dúvidas quanto a isto? Portanto, aqui o princípio de funcionamento é exatamente igual, seja para fazer a medição de um sensor de pressão de turbo, seja para fazer a medição de um sensor de pressão diferencial do fio de partículas. Às vezes o pessoal também tem algumas questões relacionadas, não entrando aqui para valores de milibars, quanto é que tem que ter ou quanto é que não tem que ter, muitas das vezes só e apenas para testar, de facto, se o circuito elétrico no sensor de pressão diferencial está normal. Por exemplo, uma situação, o carro tem um erro do sensor, o reparador até já trocou o sensor, o problema é igual, o código é o mesmo, se calhar faltou-lhe aqui o passo de verificar, nem mais aqui a instalação elétrica, constatar se há de facto alimentação ao sensor, portanto 5 volts ou 12 volts. Raras são as exceções, não digo que não exista, se calhar um fabricante que trabalha aqui com níveis de tensão diferentes. Mais uma vez, nem sempre é assim, mas também não podemos dizer que nunca é assim, portanto, mas regra geral, o esperado será encontrar 5 volts ou 12 volts na alimentação do sensor. Volto a sublinhar a mesma situação, atenção à massa, confirmar a massa se está presente também no sensor. Portanto, não é só ir picar à procura dos 5 volts ou dos 12 e fazer massa à bateria ou chassi do carro, confirmar também se a massa está presente na própria ficha do sensor. O método depois de verificação é um bocadinho do mesmo, portanto, eu posso, num sensor de pressão diferencial, eu posso lhe aplicar uma pressão de 100 millibars, por exemplo, e verificar na máquina de diagnóstico se esses 100 millibars são correspondidos. Portanto, se eu aplicar 100 millibars numa pistola e na máquina não corresponder, ou for um valor completamente dispar, à partida, a priori, esse sensor não estará a marcar corretamente. Se a pressão que eu exerço com a pistola de pressão for correspondida com a leitura que estou a ver no equipamento diagnóstico, em princípio esse sensor não apresenta anomalia, o problema poderá estar mais para a frente, um tubo entupido, o próprio fio de partículas, aquilo que for, como é óbvio. Portanto, o mesmo se aplica a um sensor de pressão de turbo. Sensor de pressão de turbo, por exemplo, eu sei à partida que ele vai marcar a sua pressão, neste caso absoluta, portanto, se eu tiver o sensor desconectado do tubo e só eletricamente ligado na ficha, eu sei que à partida ele terá que marcar a pressão atmosférica. Tudo aquilo que eu puser com a pistola será para cima de um bar, 100 millibars, 200 millibars, o que for. Se eu tiver um sensor que desconectado do tubo e ligado na instalação elétrica do carro e que já me está a marcar uma pressão de 800 ou 900 millibars, salvo se eu não estiver no alto de uma serra qualquer, em princípio teremos um sensor que não está a marcar corretamente, porque ele terá que marcar a pressão atmosférica, ok? Portanto, também aqui um bocadinho, não é nada de novo, nada de especial também testar estes sensores. O seu método de funcionamento basicamente é este, as suas verificações são estas, não há aqui resistências a medir, excepto na cabelagem, mas no sensor eu não vou medir nenhum tipo de resistência. Ok, dúvidas quanto a isto, pessoal? Aqui o Tiago. O sinal é medido em volt ou em resistência no multímetro? Em volts. Na realidade, o que é que vai acontecer? O sensor é alimentado, portanto, ele é alimentado a 5 volts ou a 12 e com massa, como é óbvio, e o que ele vai fazer é, dependendo da formação que vai existir dentro daquela placa, a grosso modo essa placa vai estar forrada por cristais piezoelétricos, por assim dizer. Conforme essa membrana se vai deformando, conforme há mais pressão ou vácuo, dependendo de qual é o sensor, conforme essa membrana se vai deformando, esses cristais também eles se vão deformando. Consequentemente, altera a sua resistência. Ou seja, significa que conforme eles vão alterar a resistência, o valor de tensão vai oscilar entre um valor mínimo e um valor máximo. Por acaso, agora falando na questão dos valores mínimos e dos valores máximos, lembrei-me aqui de uma situação. Normalmente, e aqui posso dizer praticamente de fonte segura, que é sempre, nunca vão encontrar sensores a medir seja 0 volts ou seja a medir 5 volts. Ou seja, vocês nunca vão encontrar sensores que estão a medir nos seus batentes máximos, ou 0 volts ou 5 volts. Algo compreendido entre aproximadamente 0,5 volts e 4 volts e meio. Isto porquê? Porque se o sensor no seu sinal enviar 0 volts ou 5 volts, é aí que começam a ter então os tais códigos de avaria de sinal alto, um curto-circuito ao positivo neste caso, ou um sinal baixo, um curto-circuito ao negativo. Normalmente é sinónimo de fichas desligadas, portanto, significa fichas desligadas, cabelagens cortadas, significa que, em último caso, a unidade, em falta de comunicação com o sensor, por um fio cortado ou uma ficha desligada,
ela vai adotar um valor de emergência e este valor de emergência pode ser aos 5 volts ou 0 volts, dependendo depois aqui um bocadinho de unidade para unidade, mas isso também é simples de vocês até testarem, eventualmente, num carro, na oficina, se desligarem, por exemplo, o sinal, o sensor de massa dá, por exemplo, vão ver que vão ter um código de avaria de circuito aberto ou circuito alto no sensor de massa dar ou o que for. Portanto, significa, normalmente, quando temos estes códigos de avaria de circuito alto ou circuito baixo, por algum motivo, o sinal que a unidade está a receber é de 0 volts ou de 5 volts. Isto normalmente ocorre quando há cabelagens partidas ou fichas desligadas, pode eventualmente ser o sensor danificado. O sensor nunca pode medir nestas grandezas. Se ele medir a 0 volts ou 5 volts com a ficha ligada, a cabelagem está boa, aí posso, sem sombra de dúvidas, pôr o sensor de parte. Portanto, sim, Tiago, aqui não é um valor de resistência, eu não vou aos 3 pinos presentes no sensor, não esquecendo o positivo, o sinal e a massa. Eu não vou medir aqui resistências, não vou encontrar aqui valores de resistência entre estes 3 pinos. Posso encontrá-los, mas não há literatura que me vá dizer isto está correto ou isto está incorreto. São valores de resistências do próprio material interno pelo que é composto o sensor. Aqui os valores de resistência que eu vou utilizar é só para medir a integridade da cabelagem do ponto A ao ponto B. Aquilo que eu tenho que garantir é que, de facto, a alimentação do sensor é correta e que o seu sinal de tensão nunca vem a 0 nem nunca vai a 5. Consequentemente, vai variar aqui entre aproximadamente 0,5 volts e os 4 volts e meio. Mais coisa, menos coisa, mas normalmente será aqui neste intervalo. Okay? O mesmo se aplica exatamente a um sensor de pressão de turbo, portanto, imaginando uma situação, carro parado, ignição ligada e está a marcar um valor negativo ou o que for, excluindo situações de tubos entupidos, à partida estamos a falar num sensor que está defeituoso. Portanto, lá está, a tal membrana interna dele, por algum motivo, sofreu uma degradação ou uma deformação acentuada e o sensor ficou defeituoso. Isto pode acontecer às vezes em carros que têm problemas de filtro de partículas e que a pressão diferencial é muito elevada, algo 300, 400, 500 milibares, não é assim também tão difícil de encontrar, filtros já extremamente obstruídos. Por vezes pode acontecer esses sensores, a membrana deforma-se de tal forma que não consegue voltar à sua posição inicial. Então a sua posição de repouso já está a dar um sinal de tensão para a unidade e ela vai interpretar isso como sendo um valor de pressão completamente dispar da realidade. Portanto, pode eventualmente acontecer isso, embora as unidades, grosso modo, tenham aqui uma forma também de fazer esta compensação, ou seja, elas também vão percebendo de certa forma aqui como é que o sensor se vai degradando ao longo do tempo e vão fazendo aqui um autoajuste. Por isso é que também é muito importante, quando substituem sensores de pressão diferencial, irem lá à máquina e fazer o reset, ou seja, fazer a inicialização do sensor, basicamente para resetar na unidade esta adaptação, este ajuste que ela foi fazendo ao longo do tempo, conforme o sensor se foi envelhecendo. Portanto, senão na realidade podem estar a pôr um sensor de pressão diferencial novo, não fazendo este reset, para a unidade ela continua a pensar que o sensor que lá está é um sensor que tem 200 mil km e que já andou a trabalhar com filtros entupidos 2, 3, 4 vezes e os valores de leitura são errados, como é óbvio. Portanto, aí também é muito importante fazerem o reset destes sensores quando a substituição dos mesmos. No que diz respeito a sensores de pressão diferencial, de pressão do coletor de admissão, pode haver ou não um reset, mas normalmente são sensores que não carecem de inicializações. Pode haver uma ou outra marca que assim o exija, mas normalmente não carecem aqui de inicializações.